Apocalipse 18, a queda de Babilônia. Babilônia, meus irmãos e irmãs, está relacionado mais com um símbolo do que, propriamente dito, um lugar. Porque Babilônia significa muitas coisas. É um símbolo de rebelião humana. Então, quando está uma bagunça, né, a gente fala Babel, não fala? Um Babel da origem Babilônia, né? E é bagunça, coisas que estão fora de ordem. O ser humano se voltando contra Deus é uma Babilônia. É o sistema do mundo que se opõe a Deus. Quando Deus, através de Jesus, Ele mostra, Ele doa a sua essência ao planeta Terra, em específico, porque nós estamos aqui, esse ato é um ato de amor, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. E nós percebemos que o sistema financeiro, ele ama somente o dinheiro, só o dinheiro. Nós somos apenas números. Já percebeu isso? Aonde nós vamos, as pessoas pedem o que de nós? CPF, RG, celular. As pessoas não perguntam o meu nome primeiro. Comprovante de renda. Endereço. Comprovante de endereço. Ou seja, nós que acompanhamos no início da pandemia, aquele auxílio que o governo deu. Oi? Isso. Teve pessoas que estavam com dificuldade de receber, porque não tinham celular. E às vezes tinha um celular, mas não tinha internet. E aí as pessoas que têm celular, têm internet, têm muitos celulares, deram um golpe. Pegaram o auxílio de muita gente para si. Isso é amor? O sistema financeiro não ama ninguém, o sistema financeiro ama só o dinheiro. Diz assim, meus irmãos, vamos ler até o versículo 3 de Apocalipse 18. Depois disso vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Negociantes da terra se enriqueceram. A queda de Babilônia, meus irmãos e minhas irmãs, é um fato consumado. É um decreto de Deus. A queda de Babilônia, meus irmãos, está prevista na Bíblia. Está prevista lá em Isaías 13. Está prevista também em Jeremias 51. A Babilônia histórica. A queda aqui, meus irmãos, não é apenas a previsão de uma queda física, mas também é a queda do sistema religioso que se opõe a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é a queda do sistema político, que se coloca também contra Deus. Porque, meus irmãos, nós temos acompanhado a política no nosso país e no mundo. Há um tempo atrás, creio que 2 décadas mais ou menos, houve um político japonês que se matou em rede nacional. Quem se lembra disso? Ele foi pego em corrupção, ele deu um tiro e se matou. Agora, recentemente, o governador de New York, ele renunciou
a pedido do Biden, porque também foi pego em prostituição e renunciou. Meus irmãos, aqui no Brasil ninguém renuncia, acaba em pizza. E quando não acaba em pizza, eles tiram a pessoa e dão um jeitinho, daqui 4 anos a pessoa voltar. O sistema político é um sistema corrupto. Esse sistema se coloca contra Deus. E todos eles pagarão diante de Deus, porque esse sistema nós podemos falar que é a Babilônia. Nós estamos numa Babilônia, mas não pertencemos à Babilônia. Vocês estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Babilônia torna-se morada de demônios, enquanto a igreja é morada de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que lá em Brasília é onde mais se tem prognósticos de bruxos, profetas, gurus. É o centro, ou seja, tudo isso vai contra a palavra de Deus. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos liberdade de expressão, liberdade religiosa. Então, cada esquina alguém abre a sua própria igreja. Se você pegar no Google, você vai ver que existem milhares de igrejas. Existe até uma igreja com o nome Jesus deu um pau no diabo. Verdade, bateu no diabo. O cuspe de Cristo. É verdade. Pode pesquisar lá no Google depois. Isso é real. A criatividade humana, meus irmãos, vai aonde a gente nem imagina, a nossa criatividade. Mas, meus irmãos, tudo isso que vai contra Deus é um sistema demoníaco. É Babilônia e vai cair. Inclusive as religiões que se opõem a Deus. Capítulo 18, então, é o anúncio de 4 vozes que nós vamos ver. No capítulo 18, dos versos 4 a 8, nós vamos ver, essa primeira voz é a voz da condenação, do versículo 1 a 3. É Babilônia sendo condenada, é voz de condenação deste anjo que brada. Aí do capítulo 18, versos 4 a 8, nós temos a voz da separação. É a segunda voz. Vamos ler do 4 a 8. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Quem falou isso aqui foi a grande Babilônia. Por isso, num só dia, as suas pragas se alcançarão. Num só dia, suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Voz de separação. Olha como que inicia aqui esse versículo 4. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saia dela, saia dela. Lembram-se que eu falei que Deus, Ele quer que todos venham a Ele através de um processo de insistência, através de um processo de exaustão. A palavra do Senhor de Gênesis Apocalipse fala: vinde a mim. Nós temos lá em Mateus, 11:28, essa expressão: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mas de Gênesis Apocalipse nós podemos ler esta palavra de Jesus. Deus sempre chamando o seu povo ao arrependimento. Deus sempre chamando o seu povo à obediência.
Deus sempre trazendo à memória o que Ele fez ao povo para que caísse a ficha e o povo parasse de errar, de pecar e voltasse e se reconciliasse com Deus. Por isso aqui é uma voz de separação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós estamos nessa Babilônia, mas não pertencemos à Babilônia, à grande meretriz. Nós pertencemos a Jesus. A igreja é noiva de Jesus. A igreja não está casada com a meretriz Babilônia, mas a igreja, ela é a noiva de Jesus. Amém? A igreja então não pode ser cúmplice, está dizendo aqui. Cuidado, sai, senão os mesmos pecados que virão sobre Babilônia cairão em vocês. Então sai. É uma palavra que Deus nos dá hoje, agora. Saiamos da Babilônia. Às vezes, meus irmãos, as pessoas, elas se julgam forte na fé. E aí então, isso é inconsciente, porque ninguém vai falar eu sou forte na fé, né? Isso seria tolice. Mas inconscientemente a pessoa se julga madura na fé, e aí faz coisas e depois acabam se desviando. Como por exemplo, vamos evangelizar no carnaval. Aí vai um monte de jovens evangelizar no carnaval. Aí tem aquele jovem que não está muito firme na fé. Sabe o que acontece? O carnaval evangeliza ele. No ano que vem ele não está na igreja, mas está pulando o carnaval. Por isso é uma voz de separação. Sai do mundo. E nós temos que fazer aquilo que está no nosso limite. Né? Uma vez um jovem chegou em mim e falou: olha, pastor, eu recebi um chamado e agora eu vou evangelizar as mulheres lá da Rua Ipiranga e da Santa Ifigênia. Eu falei: fica esperto, que é o conhecimento, né? Boca do luxo e boca do lixo. Infelizmente a sociedade dá apelido a tudo, né? Não tem nada em evangelizar, mas tem que estar firme em Jesus, né? Porque senão a pessoa se mistura com a Babilônia, ao invés de dar uma palavra para a Babilônia se converter. Amém? Vamos ler agora na terceira voz, que é a voz de lamentação, que está nos versos 9 a 19, diz assim: quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Está vendo? Voz de lamentação. Amedrontados por causa da tormenta dela, ou do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Meus irmãos, isso aqui não é ficção, é real, vai acontecer, e já está acontecendo. Os negociantes da terra, no verso 11, chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apetecem. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados,
com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça de incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se, chorando, gritarão: ai, grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. E em apenas uma hora, ela ficou em ruínas. A palavra do Senhor diz que nem o Filho sabe o dia da vinda de Jesus. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Isso, meus irmãos, é para nós entendermos que em uma hora vai acabar tudo. Essa hora simboliza então o grande juízo de Deus. Olha o que nós lemos aqui. O lamento dos reis, dos homens poderosos, homens de influência da terra. Aqui nós podemos colocar todos aqueles que se enriquecem com um trabalho escravo. Sabia, meus irmãos, que quem sabe o que é trabalho escravo, levanta a mão. Pois é. Sabia que o sistema público ele exige um trabalho escravo? Eu vou começar apenas com um exemplo. Quanto ganha um gari, ou uma gari, ou uma margarida, como é conhecida no Rio de Janeiro? Eu não sei quanto ganha. Um salário mínimo e meio? Estou sendo otimista. Isso é trabalho escravo. Você conhece a rotina deles? É uma rotina pesada. E se eles deixarem de fazer esse serviço tão essencial por uma semana, a cidade fede. Eu não me conformo, meus irmãos. Por que que o sistema faz esses homens e mulheres trabalharem de maneira que seja como uma escravidão? Isso é Babilônia. Essas pessoas vão se lamentar. Olha, a gente ganhou tanto dinheiro. A cidade era limpa e a gente pagava tão pouquinho para eles. E agora é terceirizado. O sistema público contrata uma empresa e paga milhões para essa empresa. E essa empresa contrata os funcionários e paga milhinhos para eles. O sistema financeiro é podre. Nós dependemos dele, mas nós não pertencemos a ele. Por isso vai cair. E esses homens, grandes homens, poderosos, se arrependem enquanto é tempo. Na calada da noite fazem leis que prejudicam o povo. Esse povo, meus irmãos, vão se lamentar. Nós ganhamos muito dinheiro. Nós tomamos bebidas, bebemos bebidas muito caras, passeamos de jato, navio, nossa, como nós éramos felizes, e agora está tudo pegando fogo. E não só o fogo na terra, porque o inferno já está aceso. Vão continuar queimando no inferno se não aceitarem a Jesus. Babilônia aqui, meus irmãos, trata do sistema político, do sistema financeiro, dos governadores, políticos em geral, meus irmãos, da ganância, da soberba. Meus irmãos e irmãs, a gente tem que ver essas notícias, não é para a gente ficar, como é que se diz?
ficar alimentando, né, o sensacionalismo, não. Mas é para a gente orar diante de Deus. Pleno século 21, em plena pandemia, o governo do Rio de Janeiro contrata pessoas, pagam milhões para essas pessoas, para essas empresas fantasmas, laranja. Uma pessoa, 2 pessoas ganham milhões de dinheiro. 6 milhões são doados pelo governo, doados não, né? Pagos pelo governo, para que o governo, para uma empresa, para essa empresa administrar e trazer saúde para o povo. 4 milhões esses homens embolsam colocam no bolso, e 2 milhões eles fazem alguma coisa ali. Essas pessoas vão chorar amargamente, vão chorar. Porque a nossa mansão celeste não é na terra. Não é na terra, é no céu. Por isso Mateus fala que quem ajunta dinheiro e tesouro na terra, meus irmãos, vai ficar infeliz, porque a traça corrói e o ferrugem corrói. Isso tudo vai acabar e vai trazer amargura de coração. Não é errado ser rico, meus irmãos, não é errado ter dinheiro. Não estou falando que é errado. É errado explorar. É errado você contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, você explorar essa pessoa. Você sabe que o dia da faxina vale, você não sei contar, 150, e você pode pagar, mas você paga 70. Aí depois liga para uma amiga ou para um amigo, não é? No caso, quando é um homem que faz isso, fala: rapaz, olha, consegui aqui uma pessoa para me ajudar em casa por metade do preço. Está errado. Está errado. É Babilônia. A Bíblia diz, meus irmãos, que a gente não pode negociar algo. Vamos supor, custa 100%. Aí você chora, a pessoa deixa por 50%, dá um desconto de 50%. Aí você sai se vangloriando. Está errado isso aí. Você não pode se vangloriar. Se você pediu desconto é porque você não pode pagar. E se você pagou aqueles 50% é porque estava dentro do seu bolso. Então você não tem que se vangloriar. É o que você podia e a pessoa concedeu o desconto. A Bíblia é perfeita, irmãos. Porque quando as pessoas mentem, dizendo que não pode isso, não pode aquilo, e a pessoa lá, a Bíblia está dizendo isso, está errado. Não se vanglorie. Meus irmãos, o lamento vai ser muito grande dos mercadores, aí fala dos navios, fala dos aviões, né? Eu não sei se você sabe, mas existe o avião, né? A gente tem que falar, porque essas pessoas vão lamentar. O avião presidencial. E foi muito falado no tempo do Temer. Meus irmãos, a carne era um absurdo de cara. Carne boa mesmo. Enquanto a gente come aqui um colchão duro, lá era carne, meus irmãos, da Argentina. Sorvete, a gente conhece o que bom, mas nem que bom a gente está podendo. A gente vai daqui da esquina do Pestana lá, da fábrica do Pestana. Mas lá era sorvete do mais caro. E a dispensa mensal desse avião, irmãos, de comida, é um absurdo de caro. Irmãos, é errado isso aí? Não, está em lei, é projeto. O governo não está roubando ninguém, porque eles votaram essa lei para fazer isso. É tudo legal. Né? Quando a gente fala legal é porque está na lei. Eles vão chorar, eles vão se arrepender. Porque nós estamos aqui, às vezes nós somos igual o prego, né? Só fica levando na cabeça. Trabalha aqui, trabalha ali, estuda aqui, estuda ali, se esforça aqui, se esforça ali, e eles estão passeando de avião em cima da gente, né? E se deleitando com o nosso dinheiro. Por que eu estou abordando essa fala, meus irmãos? Que vocês já conhecem muito bem. Porque a Bíblia está falando aqui que essas pessoas vão lamentar, vão chorar. Nós enriquecemos à custa de Babilônia. Nós éramos tão felizes à custa de Babilônia. Agora está tudo pegando fogo. Terminando então, meus irmãos, do verso 20 ao verso 24. Nós temos aqui uma voz de celebração. A quarta voz diz assim: celebre o que se deu com ela, ó céus, celebrem, ó santos, apóstolos e profetas,
Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Está vendo? Então aqui nós vamos poder ficar felizes com a queda de Babilônia. Hoje a gente não pode ficar feliz com a desgraça alheia. É pecado. Não é? Mas aqui, neste dia, nós vamos celebrar, enquanto Babilônia está pegando fogo, enquanto o sistema financeiro, os políticos, os governadores, os empresários, aquelas pessoas que exploraram tanto e se aproveitaram tanto, e viveram no ouro, no luxo, na luxúria, estarão chorando, a igreja estará celebrando. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Toma, Babilônia. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Está vendo, Babilônia? É, meu irmão. Eu quero fazer parte dessa alegria, e você? Eu não estou inventando nada aqui, não estou sendo soberbo, não estou sendo irônico, eu estou sendo bíblico. Está aqui, ó. Celebre o que se deu com ela, ó céus, nós estaremos lá no céu. Celebrem, ó santos, apóstolos, profetas, Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Quantas vezes nós sofremos, por isso que quando nós sofremos, nós temos que aguentar, firmes em Deus, para vencermos a Babilônia e chegarmos lá no céu. Então um anjo poderoso levantou, versículo 21, uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá no seu meio o som de arpistas. Acabaram as festas dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum para ser explorado de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo ou da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue de profetas e dos santos e de todos os que foram assassinados na terra. Já era, meu irmão, minha irmã, Babilônia, que se embriagou com o sangue dos santos e perseguiu a igreja, agora está completamente desamparada. Chegou a justiça de Deus. O mundo acabou. E a palavra do Senhor se concretizou. Esta celebração não é grito da vingança, tá vendo? Nós não estamos nos vingando, uma vingança pessoal, mas é regozijo do justo. É julgamento de Deus. Babilônia está arruinada. Assim como uma pedra é jogada no fundo do mar, Babilônia cairá e não mais se levantará. Depois da morte vem o juízo, e depois do juízo vem a condenação. Em Babilônia, meus irmãos, não terá mais música. Em Babilônia não terá mais arte, não terá mais suprimento, não terá mais luz, não terá mais casamento. É condenação total, total, é trevas eternas, trevas exteriores, como diz os evangelhos. Essas trevas espessas durarão eternamente. Não tem mais casamento, não tem mais poesia, não tem mais sonhos. Meus irmãos, este mundo arrogante e sedento de prazer irá perecer com todas as suas riquezas e prazeres sedutores, em toda a sua cultura e filosofia anticristãs, com as suas multidões que têm abandonado a Deus e vivido conforme os seus próprios desejos da carne. Esses sofrerão penalidade da morte eterna. Que Deus continue nos fortificando, que Deus continue nos segurando, e que nós, meus irmãos e irmãs, possamos responder essa pergunta positivamente, essa pergunta que eu faço agora, essa pergunta que fica para todos nós. Nós somos cidadãos da grande Babilônia ou somos cidadãos dos céus? O que você é? Então vamos continuar firmes e fortes, porque não é fácil
ser um cidadão dos céus dentro de Babilônia. Nós vivemos na Babilônia, mas não pertencemos à Babilônia. Pertencemos a Jesus. Somos cidadãos dos céus. E qualquer pessoa pode ser cidadão do céu, ou cidadã do céu. Basta aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, que não vai perecer. Amém? Que Deus nos abençoe.